Olá, uma ótima noite para você que acompanha a nossa programação, meu amigo, minha amiga. Seja muito bem-vindo a mais uma edição do programa Vejam Só, aquele que, sem dúvida nenhuma, é o melhor debate teológico da televisão brasileira. Gosta de teologia, gosta de conhecimentos e ensinamentos pautados nas escrituras sagradas, gosta de se aprofundar nesses debates, nessas temáticas da teologia. O seu lugar é aqui, não precisa nem ficar procurando, nem zapeando, não. Fica aqui no Vejam Só, tenho certeza que você vai aprender muito. E, além de aprender, obviamente, será edificado. Todos os assuntos que nós colocamos aqui. Porque o nosso objetivo não é só levar uma resposta até você. Não é essa a ideia. A ideia é que, a partir do debate aqui iniciado, você aí na sua casa se interesse pelos temas. A gente tem um tempo muito limitado, restrito, mas depois você pode se aprofundar, você pode ler, você pode pesquisar, você pode procurar outros programas que vão realmente trazer esse conhecimento até você. E você forma o seu conhecimento e dá a sua resposta às perguntas que nós colocamos aqui. Tá bom? Seja bem-vindo. Mais uma edição preparada com muito carinho e especial, hoje de muito aprendizado. Antes de apresentar os convidados, deixa eu colocar aqui meu perfil no Instagram. Chega por lá, segue lá, pra gente poder bater papo também, @Zeca_Pereira. Pode mandar a sua pergunta lá, a sua mensagem. Recebo muito carinho dos telespectadores, além, obviamente, sempre alguma provocaçãozinha com relação aos temas que são colocados aqui. E é sempre muito legal poder conversar com vocês, aprender com vocês, bater papo. Chega por lá, vai ser muito bacana poder te receber também, tá bom? Vou apresentar os meus convidados e, na sequência, colocar o tema que nós vamos tratar na noite de hoje. Então, é bem legal. Fica ligadinho que você vai aprender bastante. Bom, Vejam Só, tem a alegria de receber novamente aqui nos nossos estúdios o pastor Paulo Henrique. Ele que é coordenador, né, lá do Seminário Batista Livre, de um dos polos. Muito obrigado, meu irmão, pelo carinho, por atender o nosso convite. Seja muito bem-vindo novamente ao Vejam Só. Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, Zeca. Para mim é um prazer muito grande estar aqui nesse programa que tem a maior audiência da cristandade no quesito teologia e Bíblia. Prazer conhecer o senhor, pastor. Muito obrigado. E, com certeza, esse tema que é, em suma, instigante, né? Trabalha com o nosso intelecto, trabalha com a curiosidade de todos os telespectadores. Nós vamos trilhar por Marcos capítulo 16, versículo 17. E eu tenho certeza que a gente vai aprender um pouco mais hoje da palavra de Deus. É por isso que nós estamos aqui. Rapaz, eu qualquer dia eu vou pedir para os caras colocarem uma câmera atrás aí desse computador aí para eu ver o que tem nesse computador aí. Meu Deus. Eu fico intrigado. Pode botar uma aqui, ó. É, para ver o que você tá zapeando aí. Esse grego aí deve estar... Olha lá, os gregos devem estar pulando ali. Bom, deixa para daqui a pouco no tempo. Vamos falar do Seminário Batista Livre, o Paulo, e do polo que o irmão coordena ali na Zona Norte. Hoje nós estamos ali na Zona Norte, né? Rua João Rios, número 206. Hoje, as turmas, às segundas-feiras, ali, o curso de bacharel em teologia. Seminário Batista Livre hoje com 4 polos. Um abraço ao meu querido amigo pastor Robson de Magalhães, pastor Gabriel Porto, que estão coordenando ali, pastor Jamierson, nosso diretor teológico ali em Guarulhos, pastor Gilson, toda a equipe do Seminário Batista Livre. E eu tenho um prazer hoje de coordenar o polo da Zona Norte. A sala tá lotada, Zeca. De segunda-feira não cabe ninguém mais. E a galera tá pedindo, e a gente tá montando mais uma turma aos sábados aí, mais uma turma na semana. Então, é um destaque, né? Um abraço para todos os alunos do curso de bacharel em teologia do Seminário Batista Livre. E se você quiser acessar agora, é www.seminariobatistalivre.com.br. E o polo da Zona Norte, você quer, ó, Santana, Tucuruvi, Parada Inglesa, Jardim São Paulo. É muito pertinho de ônibus, pertinho da estação de metrô. Rua João Rios, número 206, no coração da Zona Norte. Pai, a Zona Norte, do jeito que é grande, vai ficar pequeno mesmo esse polo. E ali, nós estamos dentro da igreja evangélica, o Caminho. Um abraço pro pastor presidente, pastor Paulo Evangelista, pastora Simone Evangelista. Um beijo no coração de vocês. Boa. E toda a cristandade ali, Deus abençoe. Coordena, mas tá precisando na sala de aula também, né? Não. Os alunos, acabei de ministrar a bibliologia. Ah, bom. E daqui um tempo também estarei ministrando teontologia. Senão o pessoal vai te cobrar, te ver nos debates. Fala na televisão, não vejam só, eu venho aqui na sala. Tem que pisar na sala também, que eu sei como é que é. Boa. Ó, deixar aqui o nosso carinha. Todo o pessoal do Seminário Batista Livre é um parceiraço aqui do Vejam Só, né? Na pessoa do Jamierson. Sim. Cumprimentar todos os coordenadores também, todos eles colaboram demais aqui, além de outros professores que passam por aqui também. Todo o nosso abraço e Deus abençoe. É um ministério que Deus tem feito prosperar. Inclusive, se eu não estou enganado, acho que agora no mês de abril vai ter até uma conferência
Pré-tribulacionista, né? A segunda ou terceira já, né? Isso. Pré-tribulacionista, vai ser muito bom. É bem 6 ou 7 ministrantes palestrantes. Isso. Depois online, se você quiser acessar, acessando o site do Seminário Batista Livre, você tem mais informações. O Instagram também. Exato, vale muito a pena. Vale muito a pena você se inscrever, participar, aprender. Ah, mas eu não acredito nessa coisa. Não tem problema não, meu irmão. Vai lá aprender. Eu também não acredito não, mas eu assisto, eu vou lá, porque, ó, primeiro que é pessoal gabaritado de qualidade. São a nata da teologia, quando a gente fala do pré-tribulacionismo. Então vale a pena você aprender. Mesmo que você não acredite, tem que ouvir o que o pessoal tá falando, meu irmão. Você tem que aprender. Vale muito a pena, fica aí a dica. Paulo, obrigado de novo pelo carinho. Eu que agradeço, que tenhamos um ótimo programa. Vai ser bênção, com certeza. E o Vejam Só tem o privilégio de receber nessa noite, debutando aqui no programa Vejam Só, o pastor Aniel Cruz. Ele que é lá do Instituto Teológico Escola de Pregadores. Pastor Aniel, meu irmão, obrigado por aceitar o nosso convite. Seja muito bem-vindo, meu irmão. Eu que agradeço. Zeca, posso chamar assim? Por favor, por favor. Agradeço a honra de estar aqui no Vejam Só, que é o maior programa instrutivo teológico do Brasil, porque ajuda muitas pessoas, de fato, através desses debates, que não são brigas, são debates de conhecimento, onde todo mundo aprende e muita gente acompanha e tem aprendido. A honra é minha estar aqui, agradeço de coração. E vamos aí falar sobre Marcos, capítulo de número 16. Vai ser bênção. E é tão verdade que a gente aprende junto, que tudo que o Paulo fala, eu penso ao contrário. E a gente é amigo pra caramba. Bate mal papo, troca uma ideia, sempre se encontra, dá risada. Gente, irmãos em Cristo. É isso, tem que ser irmãos assim em mesmo. Cristo. Exato. A gente tem as nossas divergências ali, às vezes sai uma faísquinha mais forte, mas depois a gente tá sempre junto. Pastor Né, vamos passar as informações, por favor, do Instituto Teológico Escola de Pregadores, por favor. Eu sou diretor do ITEP, do Instituto Teológico Escola de Pregadores, que é uma escola teológica que dá suporte às pequenas igrejas no interior de São Paulo. Tem muitas dificuldades de ter acesso à teologia e nós damos suporte com núcleos e também online. Temos plataformas online de cursos, inclusive um dos nossos alunos, Wesley, é um dos nossos alunos formados pelo ITEP, além de outras centenas de alunos que já formamos na região, excelentes teólogos, pastores, homens de Deus. E nós temos contribuído com as pequenas igrejas, que às vezes não têm condições de chegar num curso de teologia de maior capacidade. Já colocou o Wesley lá de garoto propaganda, já? O Wesley por si então só, tá né? Bom. É bom mesmo, ele é bom mesmo. O Wesley é muito bom. Bem capacitado. Muito bem. Inteligentíssimo, já esteve aqui no Vejam Só, já sempre... Manda bem. Deixa o nosso abraço aí pro Wesley, tá nos visitando ainda, tá ali. Um abraço, meu irmão, daqui a pouco você volta pra sentar aqui. Hoje ele te colocou na furada, né? Deixa ele. Ó, nós vamos deixar também os contatos do pastor Nel à sua disposição, lá no durante o programa, obviamente, e no nosso perfil do Instagram, tá bom? Então, se você não anotou ou perdeu aí durante o programa, chega lá no @programa Vejam Só, que você vai ter acesso ao trabalho do irmão também, poder acessar lá, conhecer um pouquinho melhor, obviamente. E se tiver dúvidas do tema, pode mandar uma mensagem para ele por lá também. Seja bem-vindo, meu irmão. Obrigado. Seja bem-vindo. Bom, vamos começar então a nossa conversa e, como os nossos convidados já falaram, nós vamos nos debruçar no texto de Marcos 16, 17, onde o mestre fala o seguinte, vou ler aqui o texto para você. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas. E aí está a pergunta do Vejam Só. Como entender essa promessa de falar em novas línguas? O que o texto está falando? Qual que é o ensinamento de Jesus? Nós vamos ver o que nossos convidados respondem e, na sequência, nós vamos abrir a oportunidade para você também participar, tá bom? Vamos lá, pastor Paulo, começar? O irmão que já tem prática aqui no Vejam Só começa. Como é que o irmão responde a nossa pergunta? Como é que a gente pode entender essa promessa de Marcos 16? Zeca, esse tema sobre línguas estranhas é um tema que ele acaba ficando dentro da cristandade como algo chamado de ataque e defesa, porque o pentecostalismo, querendo ou não, ele é atacado de várias formas e de várias maneiras. O pastor Aniel também é assembleano, ele é pentecostal, por isso que nós estamos aqui, nós, embora participamos da mesma ideologia de fé, no sentido do pentecostalismo, temos algumas divergências acerca do que seriam essas novas línguas. Ao longo da história, muitos especialistas se debruçaram ao longo do texto para tentar expor a sua ideia, a sua visão acerca
do que venham ser essas línguas estranhas. Mas, em suma, em âmbitos gerais, a Igreja Pentecostal sempre defendeu que Marcos, capítulo de número 16, versículo 17, eram línguas estranhas, ou também chamada de línguas espirituais. Eu sou de uma linha que eu não entendo que língua espiritual é a mesma coisa que língua dos anjos. Tá. Então eu preciso deixar isso claro. A língua dos anjos é uma língua, e a língua espiritual, ou a língua estranha, aos homens, é outra estrutura de língua. Então, eu não entendo dessa forma. E a partir daqui, tendo então um padrão pentecostal, né, um entendimento de que Marcos, capítulo 16, versículo 17, vem a ser a línguas estranhas, a gente vai trilhar, eu vou trilhar esse caminho e mostrar, fazer uma estruturação gramatical, como você muito bem colocou no início. A gente vai construir aqui, trabalhando morfologia e sintaxe. Nós vamos trabalhar o porquê que não tem condições gramaticais e linguísticas desse texto de Marcos capítulo 16, versículo 17, ser apenas uma língua estrangeira, uma língua humana, uma língua falada por pessoas que já têm experiência, que estudou na escola, que aprendeu com alguém que é oriundo aqui da terra. E depois nós citaremos, então, algumas autoridades, inclusive, pasmem os senhores presbiterianos, que são presbiterianos e que vaticinam o texto de Marcos capítulo 16, versículo 17, como de fato sendo línguas espirituais. Vocês são danados, cara. Vocês são danados. Outro dia o Elias veio aqui e citou Calvino. Aí eu falei pra ele, Elias, você tá de brincadeira, né? Calvino? Não, mas Calvino... Ele não pode citar Calvino. Não, e ele falou, e ele tava certo ainda, no que ele queria, né? Sim. No que ele queria. Esses meninos são bons. Eles são bons. Bom, pastor Daniel, e aí, irmão? Como é que responde a nossa pergunta? Vamos lá. Desculpando, não cumprimentei o pastor Paulo. Prazer, viu? O prazer é a todo honra, meu. Conheci a honra um pouquinho. É toda minha. A honra é minha. Bom, é um tema muito importante, porque a teologia reformada está crescendo no Brasil através da internet. Muitos meninos estão estudando teologia reformada hoje através da internet, e tem um grupo chamado Movimento Sem Igreja, que está aderindo à teologia reformada para zombar do pentecostalismo. Estão estudando teologia reformada sem um mentor, sem mentoria, sem um pastor. E todos os dias formam-se nas redes sociais grupos no Facebook calvinistas e arminianos de debates todos os dias, debates intermináveis. Dentro desse debate, a maior zombaria é o chamado labachúrias, ou as línguas, né? Eles colocam lá desenhos de pessoas falando em línguas e zombando. Então, há também, por outro lado, pessoas que estão estudando de uma forma errada, sem estudar corretamente, fazendo a exegese bíblica e a própria história da igreja, para que se tenha o respeito do assunto. Por isso, o tema hoje é muito importante. Marcos, capítulo de número 16, se fizer por si só uma exegese das palavras já resolveria um pouco do conflito. Porque eu não vejo ali nenhuma condição de Marcos 16 nas palavras. Não tem o neu, né, no grego lá, mas kneu, outra palavra que vai significar línguas, mas já existentes e não línguas que nunca existiram. E dentro do capítulo, dentro da narrativa, está ligado ao ID, a grande comissão. A grande problemática nossa são os misticismos, crendices, que foram criados na igreja, que acabam sobressaindo sobre a Escritura. Uma delas é que Marcos 16, e eu vi isso semana passada, diz que ali refere-se à língua dos anjos, tentando fazer uma ligação com 1 Coríntios capítulo 14, que seria uma relação de línguas diferente de Atos dos Apóstolos capítulo 2. Não entrando no mérito da canocidade ou não de Marcos, que é outro tema, eu acredito que as línguas em Marcos 16 são, de fato, idiomas, assim como em Atos capítulo 2. 1 Coríntios capítulo 14 já é uma outra pauta que nós vamos tratar daqui a pouco. Sim, até porque, meus irmãos, assim, quando a gente explorou e colocou esse tema, é óbvio que o objetivo é falar das línguas, como ambos colocaram. Mas o texto de Marcos 16 também precisa ser abordado. A gente tem, talvez, acho que o maior conflito textual é nesse grande final,
de Marcos 16. Então, primeiro eu vou abrir a sua participação e depois eu vou querer uma pincelada, ainda que de fato não seja o tema, mas eu acho importante ouvir ambos sobre essa questão aqui, bem rapidinho, para a gente ter um entendimento disso. Então, para você responder a nossa enquete, vai lá no nosso perfil do Instagram, @programa Vejam Só. Chega por lá e você vai encontrar todas as nossas enquetes. A que a gente colocou para o programa de hoje foi a seguinte, ó. As novas línguas relatadas no texto que a gente acabou de ler de Marcos 16 são línguas naturais, essas conhecidas, né, que seria dado o poder de falar essas línguas, ou línguas espirituais, que seriam línguas não conhecidas, tá bom? Então vai lá, vote, escolha uma das opções. Na postagem seguinte você pode até justificar a sua escolha. Nós vamos tentar pegar algumas dessas participações e colocar aqui durante o programa também, tá bom? Então vai lá, vote e participe. Pastor Paulo, eu quero ouvir seu pensamento sobre essa questão aí do grande final de Marcos 16, que, na minha visão, é a maior polêmica envolvendo o texto bíblico. Zeca, eu queria, inclusive, presentear quem me seguir no Instagram. Exatamente. Olha para você ver, a audiência do Vejam Só, ela é privilegiada. Eu gravei uma série de 5 vídeos, uma entrevista top sobre o Evangelho de Marcos inteiro. Datação, quem escreveu, autoria, tudo completo. Se você olhar, é um curso completo de Marcos, mas vai de graça. Você vai me seguir no Instagram, pr.paulohenrique, pr.paulo.oliveira. Eu vou seguir você de volta e eu vou te mandar o link que você vai assistir de graça. Não precisa se cadastrar, não precisa colocar e-mail, nada. Vai direto pro link. São 5 horas, pautado de hora em hora, você vai pegar um conteúdo massivo sobre o Evangelho de Marcos, vai ficar expert no assunto. Interessante que existe aquela discussão sobre o final de Marcos. Eu conversava com o pastor Daniel nos bastidores, dizendo que a gente ia partir do princípio de que o texto é válido e a partir da validação desse texto, nós vamos então discutir a gramática do texto, nós vamos discutir o que os pais da igreja falaram, o que outras autoridades falaram acerca desse texto. Então a gente parte do princípio de que esse texto ele é válido, embora tenha na história da igreja, ficamos então concordantes de que não entraríamos na questão da crítica textual, se o texto é válido, se não é válido, se na verdade é um acréscimo, se não é, quais manuscritos ou papiros esse texto ele aparece. A questão de variante textual, tudo isso que você levantou, muito bem levantado, é importante no texto, mas cabe a nós analisar, não deixando de lado e não ignorando essas possibilidades, abordarmos então essa questão da língua, se ela é espiritual ou uma língua material. Até porque é uma teologia que não vai fazer só com esse texto, né? Exatamente. Existe uma construção, existe todo o que foi levantado ao longo da história, né? Então, a partir daí, a gente vai... Aí o que acaba abrindo o leque, por isso que o que o Paulo falou é fundamental. Nós vamos partir de que o texto realmente está lá e está tudo certinho, porque ele não vem sozinho, né? Você tem todo um arcabouço textual que vai ajudar a construir a teologia em cima disso. Mas eu queria ouvir rapidamente também, irmão, sobre essa questão, por favor. Eu tive o privilégio de estar no Egito, na igreja copta, onde justamente Marcos esteve lá durante um período, e durante a sua época no Egito, o número de cristãos era muito alto lá. Após sua morte, diminuiu-se muito o cristianismo no Egito. É bom para o ouvinte que está aqui no Vejam Só agora, entenda, porque eu entendi a sua posição. Tem muita dúvida a respeito de Marcos 16 e tem sido usado isso nas redes sociais para um ataque contra a canonicidade bíblica. A Bíblia, ela tem erros, ela tem manipulação da igreja, tem muito erro na Bíblia. Bom, o papiro 50, né, ou o papiro 45, perdão, que vai fazer uma citação de Marcos, o manuscrito mais antigo, não consta essa última parte, mas também não consta outras partes, porque não foi preservado. Depois nós vamos ter o Sinaítico, né? O outro papiro importante, já por volta do século II, século III, que também não consta essa parte, mas também falta outras partes. O Alexandrino vai constar essa parte, lá na frente, por volta do século III, do século IV. No entanto, Irineu de Leão cita o versículo 19 de Marcos, capítulo 16, versículo 19. Ele faz uma citação, o que indica, nos dá um pressuposto válido de que eles conheciam essa última narrativa.
só para que o ouvinte entenda, porque existe esse debate se é canônico ou não. Mas o pastor Paulo disse muito bem que nós vamos partir do ponto de que é canônico, né? Não é a discussão hoje, mas só para orientar o ouvinte. Sim, a galera gosta demais dessas questões também. Mas vamos para o texto e para o estudo dele mesmo lá, né? Que o Paulo já falou que vai fazer ali. O pastor Daniel falou uma coisa no começo que me intrigou. Ele falou assim, só uma exegese da palavra já resolveria a discussão. Eu não, acho que não vai resolver não, né, Paulo? Vai resolver? Vamos tentar aqui. Mas vai resolver pro teu lado, né? Não pro dele. Vai, vamos lá, vai, Paulo. Bom, vamos entrar no texto. Então, o texto de Marcos, capítulo 16, versículo 17, o texto grego diz assim, Simea de tus pistesassin, tauta parakalotsi en tu onomátimo dimonia, ekbalusin glossis, ou num grego mais koini ou koiné, glossais, lalissussin kainás. E o que nos interessa aqui é essa perícope final, glossais lalissussin kainás. Essa expressão, antes de mais nada, de a gente entrar aqui no contexto linguístico, o Evangelho de Marcos ele é escrito por volta do ano 57 e o ano 60. E é de consenso que quando esse texto vai ser redigido, vai ser escrito, esses ensinamentos acerca dos dons espirituais já circulavam no meio da cristandade. Então, a comunidade marcana, ela já tinha o conhecimento de que expulsar demônios, porque, na verdade, o que você falou é importante. Se a gente tirar as línguas estranhas dentro do bojo que Jesus comissiona os discípulos, a gente, dentro da perícope, seria então fazer um assassinato exegético. Por quê? Porque o texto ele é um composto. Ele não é assim, ao meu bel prazer, isso aqui cabe aqui, isso aqui não cabe. Existem regras e nós vamos trabalhar dentro das regras para saber o que de fato nós devemos manter no texto ou o que nós devemos tirar do texto. Então, a comunidade marcana, ela já estava habituada com essas manifestações de dons espirituais. Não só a comunidade marcana, a comunidade lucana, comunidade joanina, porque às vezes você que é telespectador entende ou imagina que quando a Bíblia foi escrita, Jesus está fazendo um milagre aqui e tem alguém sentado aqui na pedra redigindo o que ele escreveu. Não, o fato aconteceu e depois de um período longínquo, e é por isso que é importante para você que é pregador, obreiro, pastor ou que está iniciando agora, e essa é a vantagem do Vejam Só. O Vejam Só é educação cristã e teológica de qualidade. Para você entender que depois que o fato aconteceu, existia um período para que ele fosse redigido e registrado. Então, tudo o que aconteceu ficava na mente dos irmãos, na mente das pessoas, as testemunhas oculares, e depois aquilo foi registrado. Olha, se você pegar o Mateus capítulo de número 11, você tem Jesus trabalhando o envio dos 70, você tem Jesus expulsando demônios, toda essa estrutura que acontece em Marcos capítulo 16, versículo 17, em Mateus capítulo 28, versículo 19, que quem adora teologia sistemática sabe que existe uma junção em Mateus 28, 19 e Marcos capítulo 16, que fazem parte da grande comissão, trabalha isso de forma unida. Então, assim, é consenso de que Marcos capítulo 16, versículo 17, faça parte desse bojo. Porque se eu tirar a língua estranha, eu tenho que expulsar demônio e eu tenho que tirar toda aquela outra estrutura de curar os enfermos que faz parte do contexto e da perícope, é bem provável que faça parte da mesma fala de Jesus no que diz respeito à grande comissão. E aí, continuando aqui, para a gente trabalhar a questão gramatical e a questão morfológica, glossas lalilussin kainás, falarão novas línguas. Como a gente vai trabalhar essa ideia? Essa perícope, ela tem uma construção
dativa. E aí, eu lembro do meu último debate, um abraço para ele, pastor Cruvinel, que está sempre aqui, ele é uma âncora desse programa, né? Nós estivemos aqui debatendo um assunto e a gente trabalhou, eu lembro quando você falou assim para mim, Paulo, você vai falar os 15 dativos que tem de cabeça? Eu tava com a minha colinha aqui, que a minha colinha, ela ajuda bastante. Mas esse dativo, as pessoas que nos assistem, talvez você que gosta do grego, sabe ou deveria saber que no grego não existe apenas o dativo, como a gente fala na língua portuguesa, que indica posse. No grego tem pelo menos 15 tipos de dativo. E essa construção aqui do texto é uma construção dativa. Glossais, ou glossas, como diz, é um substantivo feminino dativo. Daqui a pouco eu vou trabalhar que tipo de dativo é esse. E significa língua como órgão. E é isso importante. É a parte do corpo humano. E Homero vai trabalhar isso na Ilíada e outras obras estruturais clássicas na época do grego, de que glossa ou glossais é algo, a forma, o órgão do corpo que emite o som para ficar bem distribuído. Depois a gente tem lalossucin ou lalissucin, que é um verbo futuro indicativo ativo na terceira pessoa do plural. Falarão ou vão falar. Então perceba, essa construção, a língua ela mantém, porque todo mundo nasce ali, né? A não ser uma pessoa que nasceu com dificuldade, que tem a língua presa, né? Tem pessoas que têm dificuldade de falar, mas não é isso. Estamos falando de pessoas que têm o pleno exercício aqui. E aí, esse verbo que é um indicativo, falarão novas línguas. E aí nós temos, então, a expressão kainás, já abordando o que o pastor Aniel falou no início, que ele disse que não tem condições, então, do texto trabalhar com o novo inexistente. Ele deveria trabalhar, então, com algo que já existia. E aí eu quero discordar aqui e já encerro essa participação. Kainás é um adjetivo dativo feminino do plural. E significa novo, jamais visto, que não teve experiência antes, não utilizado, inovação, qualidade diferente, que não foi encontrada anteriormente daquela forma. Traduzindo do hebraico, seria então Hadash, ou como alguns hebraístas gostam de falar, do Novo Testamento, Ha-Brit Hadashah, o Novo Testamento. Feito recentemente de um novo tipo, sem precedentes passados, inédito. E como é que o senhor, já trabalhando aqui uma pergunta, como o senhor responderia essa questão do dativo e do significado do adjetivo kainás? Porque se fosse de fato como o senhor coloca, nós deveríamos ter, e o senhor reconhece isso, achei bonito, uma expressão diferente que seria neos, que é novo em atividade, algo existente, porém a sua prática já era conhecida, como nós temos um menino novo, um garoto novo, o próprio vinho novo, é aqui essa inicial. Vamos lá, legal. Pastor. Bom, os termos usados pelo nosso querido pastor, eu acredito que esses termos, o kainós, novo no sentido de algo existente. Se ele quisesse ter aplicado novo, algo completamente desconhecido, ele teria usado o neo. E esse algo que para muitos é um mistério, é porque está se tratando de línguas que as pessoas não conheciam. Ou seja, pode ser algo novo, de algo que alguém não conhece, mas que já existe. Simplesmente por isso. Isso não dá validade nenhuma para você colocar 1 Coríntios capítulo 14 junto com isso, para alegar que aqui é uma base de línguas espirituais. Mesmo porque a descrição da narração expositiva está dentro do ide. Ide, pregai o evangelho a toda criatura. Se seguir, a própria narração expositiva já está trazendo essa ideia. Não há por que Marcos capítulo 16 estar trazendo uma ideia de línguas misteriosas linkadas com 1 Coríntios capítulo 14, que é outra coisa que nós vamos falar daqui a pouco. Então, eu acredito diferente do pastor, eu acredito que esse mistério, que esse algo novo, se refere que para eles aquilo é algo novo. Para eles, porque eles não sabiam daquelas línguas, mas que já existiu em outros locais. Essa é a minha posição. E que segue essa posição
por conta do envio de Cristo. Então, eles vão amarrar essa questão da pregação. Exatamente. Então, eles teriam que falar novas línguas que eles não conheciam, mas essas línguas existiam. Para poder pregar. E não línguas espirituais, que muitos linkam até com isso. E aqui está o perigo. Alguns ainda linkam com língua dos anjos isso. E isso não existe. O pentecostalismo mais sério não ensina isso. Tá? Então, isso, para mim, está tranquilo. Para mim, esse texto, que ele disse muito bem, a questão do glossa. E o glossa também pode significar idiomas, dependendo de onde estiver. Sim, não sei se na análise do irmão, até o texto de Atos 2... Exato. Vai nessa linha também? Vai nessa linha, na mesma linha. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, na mesma linha. Lembrando que eu não sou cessacionista. Sim. Eu não sou. Eu estou defendendo a continuação dos dons, principalmente de línguas, mas de maneira correta. Eu acredito que tem como defender sem ter que fazer uma ponte, uma inferência. Porque Marcos capítulo 16, linkar com 1 Coríntios 14, para mim, é inexistente. Não tem como linkar esses textos. Boa. Vamos lá, Paulo. Como é que o irmão responde essa questão de um novo para quem ouvia ali, né? E amarrar com essa questão da própria comissão de Cristo. Né? Eu acredito que o pastor deve ter se confundido, porque, assim, na verdade, Cainás é algo que não existia. Inclusive, eu vou apresentar aqui as expressões gramaticais. E Neos é algo que já existia. É o contrário, você falou que Neos é algo que não existia e Cainás é algo que existia. Na verdade, é o contrário. Mostrando que Neos é algo que já existia, Mateus capítulo 9, versículo 17, o texto diz assim: coloquem vinho novo em odres de vinho. A uva, né, o fruto da videira, o fruto da vide, ela existia. O vinho já era um histórico comum ali, desde a época de Noé. Era muito comum ali dentro da festividade judaica, do contexto judaico, da mesa judaica, vinho, água, pão, queijo e várias outras questões. Nós temos também o texto de Marcos. Marcos usa muito esse adjetivo, usando o referencial de Marcos capítulo 2, versículo 22, só que o vinho existia. Então, se de fato Neos é novo de que não existia, então o vinho deveria ser inexistente. E aqui eu acredito que o senhor tenha se confundido. Voltando para o texto, então ainda continuando na questão gramatical, e eu fiz a pergunta e o senhor não respondeu, trabalhando a questão do dativo, eu bato de novo nessa tecla do grego, dizendo o seguinte: glossais lalilusin kainás. Aqui é uma construção dativa. E que tipo de dativo é esse, Zé? Que esse aqui é um dativo de causa. E aí eu falo do porquê kainás significa algo que é inexistente. O que é o dativo de causa? Se a gente pegar a construção glossás lalissusin kainás e falarão novas línguas, na construção substantivo feminino dativo de causa no plural, o objetivo várias línguas, e também o verbo futuro, indicativo, ativo, na terceira pessoa do singular. Por que o futuro? Porque se fosse algo relacionado ao passado, ele trabalharia com um dativo de comparação, um dativo de agente da passiva. Ele falaria da mesma forma como foi feito no passado, porque essa é uma estrutura do Novo Testamento. Ele aponta do que já foi feito e diz: vocês farão da mesma forma. Mas não, ele trabalha com algo novo. E esse adjetivo, que é a qualidade da língua que eles vão falar, ele trabalha, então, justamente da causa. E aí eu falo por que kainás é um dativo de causa e por que não pode ser algo que já existia. Qual é a causa do contexto aqui? A causa do contexto é, primeiro, levar a mensagem, o que vocês estão falando, levar a mensagem de salvação para toda a humanidade. Só que essa mensagem, que era de salvação, era seguida de sinais miraculosos. Por quê? O evangelho não é só o evangelho de falar. Porque falar, até papagaio fala. Todo mundo fala por aí: mas você tem que acontecer. Isso é comum das outras religiões. Mas o evangelho é o poder, dynamos ou dunamis, que muitos gostam de falar. O poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Só que dentro do contexto, Jesus deixou bem claro: e estes sinais, qual? Estes sinais seguirão todo aquele que crê. Quais sinais? Sinais anteriores. Em meu nome expulsarão demônios. Os demônios eram expulsos? Sim. Falarão novas línguas. Então, se você pegar
e falar o seguinte, olha, as novas línguas aqui não são línguas espirituais. Beleza. Mas então, o que aconteceu com Paulo quando ele falou assim, ó, vão pegarão em serpentes e escorpiões. Paulo foi picado pela serpente e não morreu. Beberão coisa mortífera, não te fará mal algum. Então a gente tem que tirar isso do texto também, não faz o menor sentido. Gramaticalmente falando, para Cainás ser o que já existia, a gente tem que mudar totalmente essa construção frasal, e eu estou aberto a discutir a construção dessa frase para que a gente chegue a outro denominador comum. Gramaticalmente falando, para mim está muito claro que só se a gente também usar algum tipo de léxico ou gramata ou alguém especialista em gramática, que é o gramata que nós falamos, que vai fazer outro tipo de análise com relação ao Cainás. Porque no grego, Cainás é novo de algo que não existia. A língua existia, mas algo que a língua ia pronunciar, direcionado para o futuro, não fazia parte da causa. A causa agora é o meu evangelho. Jesus está dizendo, vai pregar a minha palavra. E tem até, além do aspecto gramatical, professor Daniel, essa questão que o pastor Paulo levantou, de serem os sinais, né? Então, eles vão pregar o evangelho e, quando pregarem, estes sinais acompanhando. Então, sairia... Desculpa até te cortar, Zé. Não, pode... Esse pronome, né, demonstrativo significa justamente que sinais são esses anteriores. Sim. Que estava próximo deles ali. Então, a comunidade já estava entendendo, já sabia o que era. Estava descrevendo isso, né? Vamos lá, pastor, por favor. Bom, vejo tranquilo isso pelo seguinte. Essas línguas novas citadas pelo pastor para a pregação do evangelho, em Atos capítulo 2, nós temos como sinais as línguas como idiomas acompanhando a pregação ali do evangelho. Não há necessidade, por exemplo, se em Marcos capítulo 16, eles estão saindo para pregar o evangelho, para sair pregando, mostrando línguas em mistérios, aonde nós temos validade em Marcos 16, que esse termo do grego que ele disse, nos dá validade mesmo que essas línguas são espirituais desconhecidas dos homens da terra. Qual a finalidade de pregar o evangelho a toda criatura, sendo que em Atos capítulo 2 eles também estavam ali para pregar e teve a relação do idioma? Por quê? Tanto que as pessoas que viram ficaram maravilhadas com os sinais, aqueles homens falando nos idiomas daquilo que eles nunca aprenderam, e foi um grande sinal. Não vejo em Marcos capítulo 16 a necessidade, dentro do contexto de alguém sair pregando o evangelho a toda criatura, de uma língua espiritual que ninguém entende. Paulo vai abordar muito bem isso em 1 Coríntios capítulo 14, quando ele fala sobre profecia e o dom de língua, que ele prefere até a profecia. Ele diz, pessoal, se for para orar em línguas e ninguém entender, então ora você baixinho mesmo, consigo, e o seu espírito ora bem. Qual a necessidade dessas línguas mistérios? É aí que eu queria saber do pastor. O que são essas línguas que ele está querendo indicar? São línguas angelicais? Ou alguma língua conhecida da terra? É isso que eu queria saber do pastor. Pô, aí, Paulo. Pode ir direto? Ô, pastor, desculpa ser incisivo, é que, mais uma vez, o senhor não trabalhou o texto, o senhor foi para Atos. Eu discordo também totalmente de que Atos seja línguas humanas. Eu sou pentecostal clássico e acredito que Atos capítulo 2... Tem Atos 2. Que Atos capítulo 2 é línguas espirituais. Inclusive, é um tema até para uma segunda etapa ou desenvolver essa questão. Sim. Eu defendo que Atos capítulo 2 são línguas estranhas. Mas, assim, sobre o significado, para não ficar apenas nas minhas palavras... fazendo jus aqui a minha ocupação do grego, sobre o significado e significância, você que é estudante de grego conhece, Johannes Low e Eugenida, léxico do grego e português do Novo Testamento, baseado em domínios semânticos da Sociedade Bíblica do Brasil. Agora, então, vamos trabalhar as autoridades, os homens de Deus que entenderam como eu entendi, e que eles falaram o que eu estou falando, contrariando o Senhor, inclusive fazendo referência à não alusão de 1 Coríntios capítulo 14, como o Senhor vendo de algo inexistente. Vamos lá, são eles. Primeiro, o doutor
Everett F. Harrison, o senhor conhece muito bem, doutor pelo Seminário Teológico de Dallas e pós-doutor pela Universidade de Pensilvânia, pastor presbiteriano ordenado em 1927. Ele fala em sua obra Comentário Bíblico de Moody, volume 2, pela editora Batista Regular. A obra foi editada em 2017, São Paulo, nas páginas 198 e 199. Eu falo o seminário, o autor, a estrutura, a página e a obra para você pesquisar aí, tá bom? E diz assim: a declaração relativa à expulsão de demônios e falar em novas línguas pode muito bem ser uma referência aos acontecimentos na igreja primitiva, conforme narrados em Atos. Então, olha só, de novo. A declaração relativa à expulsão de demônios e ao falar em nova língua pode muito bem ser uma referência aos acontecimentos da igreja primitiva, conforme narrados em Atos. Eu pergunto, em Atos teve expulsão de demônio? Aí teve expulsão de demônio, então... E aí, quem mais, ali no contexto de Atos, porque... Eu acho engraçado, e eu não estou falando do senhor não, mas eu acho engraçado, quem nega língua estranha em Atos 2, vaticina língua estranha em Atos 10. Mas... Calma, segura só a onda. Não é assim. Eu vou ficar Fica quieto. tranquilo. Então, assim, não, mas lá em Cornélio foi língua estranha, em Atos 2 não foi. E gramática. Então, assim, o próprio o F.F. Bruce vai colocar como se fosse os dois contextos. Mais uma referência. Que eu vou citar aqui. A Bíblia de Estudo King James, uma Bíblia editada pela Abba Press São Paulo, edição de 2001, no comentário sobre Marcos 16, 17, na página de número 134, diz assim: novas línguas e outros sinais chegaram para marcar uma nova época histórica na igreja de Cristo Jesus, também registrado em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10 e 1 Coríntios capítulo 14, verso 4 e 5, como texto alternativo. Então, peraí. Não é o pastor Paulo que está dizendo a Bíblia mais vendida, de mais autoridade em cunho nos Estados Unidos, elenca 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 4 e 5, também como fazendo parte. E mais uma referência aqui, o Dr. Stephen S. Short, ele que participa do Comentário Bíblico NVI, editado pelo F.F. Bruce, também ele, pastor presbiteriano, um obreiro presbiteriano, teólogo presbiteriano, e vai ser editado pela editora Vida Acadêmica, segunda edição de 2012, na página 1128, ele diz assim: Jesus ordenou que os seus discípulos pregassem o evangelho a todos os povoados, e a ordem para a recepção dessa pregação com a devida crença deveria ser seguida de batismo. Ele alistou uma série de sinais pelas quais o evangelho seria conhecido e confirmado, mas se essas manifestações evidenciais tinham a ver ou não com um propósito para a igreja, precisa ser considerada à luz do Novo Testamento. O que é falado anteriormente é que você tem uma repetição em Atos capítulo 2, em Atos capítulo 10, em 1 Coríntios capítulo 12, dizendo do dom de língua e do dom da interpretação das línguas, e em Atos capítulo 14, como a variedade de língua e quem fala deve orar para que possa interpretá-lo. Então nós não estamos falando de algo inventado e nem algo inexistente, porque se fosse algo que não teria estrutura, Paulo não teria instruído e ensinado algo de forma pedagógica para valer ali. Eu finalizo, Zeca, citando a autoridade. Muitos negam, muitos não gostam, mas se tem 2, 3 bom e ele que fala a mesma coisa, então vale a pena citar o Dr. Russell Norman Champlin, na sua obra gigantesca, o Novo Testamento interpretado versículo por versículo, editado pela Candeia, São Paulo, 1995, na página 804, ele vai dizer o seguinte: quando o autor do apêndice registrou essas palavras, a era da igreja já estava em pleno vigor litúrgico e as narrativas que são aqui descritas já vinham sendo postadas em prática ou postas em prática. O falar em línguas está em plena conformidade, doutor Russell Norman Champlin, com Atos capítulo 2 e 1 Coríntios capítulo de número 12, versículo de número 10. Eu ia falar exatamente isso daí, que a vivência de Marcos na igreja primitiva pode muito bem corroborar com a descrição dele no Evangelho. Dos versos finais. Exatamente. Porque ele já via isso acontecendo na igreja. Ele é intérprete de Pedro. Na igreja. Próximo, aprendeu tudo com Pedro e tudo mais. Não de Atos 2, aí eu acho difícil, mas é outro debate. Vamos lá. Bom, vamos lá.
eu creio no dom de línguas, na manifestação como um sinal. Essa não é eu não estou negando isso. O que eu estou negando é essa interpretação de uma suposta língua espiritual, que o pastor até falou que em Atos 2 é essa língua citada também. em Marcos 16, mas temos claramente ali a própria narrativa de Atos 2. Nós estamos ouvindo eles falar em nossas próprias línguas. Mas o milagre está em ouvir, pastor, e não em falar. Nós estamos ouvindo. Exato. Então, mas o milagre está concentrado no ouvido. Exato. Mas eles estavam em língua de anjos? Não, não é língua de anjo, é língua espiritual. Então, que língua é espiritual? Aonde nós temos uma base doutrinária... Não, mas então, é que a base é o texto, pastor. O senhor, com todo respeito, não cortando o senhor, o senhor está indo para Atos capítulo 2, mas o senhor não está trabalhando Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16, o senhor não trabalhou para mim está resolvido. Cainás, mas está resolvido como? A gramática não permite funciona, essa língua então. espiritual. A gramática, do jeito que eu falei espiritual, aqui, não. citando obra... Não, espiritual não. Tá certo. É então, um pressuposto do senhor e a gramática está errada. Não, a gramática está correta. Agora, a pressuposição do texto é sua. Faz a análise, pastor. O Paulo até citou aqui a King James. É isso. Extrapolando Marcos 16 com 1 Coríntios 14 também, que o irmão falou que é impossível acontecer. Fala pra gente um pouquinho inclusive, sobre isso. há citações, ele citou grandes teólogos, John Stott também vai fazer as mesmas citações. Há citações de grandes teólogos, inclusive de alguns, que vão falar sobre a questão de línguas angelicais. Existem. Mas eu não consigo ver, pastor Daniel, não consigo ver em Marcos 16, em nenhum texto, nem em Atos 2, nem em 1 Coríntios 14, embora eu acredite que 1 Coríntios 14 é diferente de Atos capítulo 2, eu até admito isso, falei com o pastor, mas eu não consigo ali achar base para línguas angelicais. Não, sim, mas o Paulo falou no começo também que ele também não acredita nisso. Língua de anjo é outra coisa. Então, mas o que seria de línguas espirituais? Essas espirituais. Quem ouviu falar isso? Então, pastor, quem pode alegar que essas línguas espirituais que o pastor está citando são, de fato, línguas... quem pode definir isso, línguas espirituais? Pastor, assim, o que define o que da exegese é o texto, é a gramática. Exato. Então, assim, eu estou usando a gramática e aí... Além da gramática, primeiro ponto é a gramática. Falando assim, ele citou as autoridades, então ele está se valendo isso seria um abuso às autoridades, que é muito utilizado no direito, né? No desenrolar de um processo jurídico, o juiz fala assim, mas e a lei fala o quê? Então, estou trabalhando com o texto. Primeira regra para fazer exegese é você considerar o texto. E, de novo, o que vaticina o que fala de novo ou não é o texto, é a expressão, que é o adjetivo, kainás, dativo de causa, eu expliquei, vou bater de novo na mesma tecla. O dicionário fala, eu citei o dicionário, posso citar mais 10 aqui. Algo novo, jamais visto, que não teve experiência antes, que não foi utilizado, uma inovação, qualidade diferente, que não foi encontrada anteriormente, daquela forma. Traduzido do hebraico, Hadash, ou Hadashá, feito recentemente de um novo tipo, sem precedentes passados. Então, assim, se fosse de fato isso que o senhor está dizendo, no texto, a construção seria diferente. E eu estou falando disso, não é me gabando, não, mas estou falando disso com conhecimento de causa no grego. Glossas lalilucineus. E nós não temos essa construção. Nós temos glossais lalissucinkainás. Então, a construção era... qual foi a experiência de expulsar demônio, de milagre, de ver... Eles, com as próprias mãos deles, fazendo o morto ressuscitar. A gente não tem esse histórico anterior. Então, na construção frasal, não é só falar em línguas. Tem um contexto. E todos os especialistas estão dizendo isso. Para não ficar, de novo, só nas minhas palavras, porque parece que eu estou sendo enfadonho, taxativo. Que todo pentecostal usa. Qualquer estudante de teologia pesquisa na hora. O Strong, que é amado de todo mundo. Está lá na internet. Na página 1100, sobre glossa, ele fala que as línguas de Marcos, capítulo 16, versículo 17, são as línguas, agora é para chutar o balde, são as línguas repartidas como que de fogo, registradas em Atos, capítulo 2, versículo 3 e 4. Então, questiona o Strong. Línguas essas fornecidas pelo Espírito Santo, que marca a chegada da sua era como sendo o Senhor da igreja. Então, assim...
Eu não estou sozinho, eu não estou inventando, está na gramática do texto. Eu gostaria muito que o senhor desconstruísse a gramática, para eu falar assim, pastor, de fato o senhor tem razão, mas eu queria então que o senhor citasse pelo menos uma autoridade que, como eu citei aqui 3, 4, que fala assim, não, esse termo aqui é assim, ele fala assado, para vaticinar isso que o senhor está dizendo que eu estou errado, ou que as autoridades que eu estou mencionando estão erradas. Então o senhor entende que ali não é dialectos? Em Marcos 16? Em Atos 2. Não, pastor, o tema não é Atos 2, o tema é Marcos 16. Mas eu entendo que Atos capítulo 2 é as línguas repartidas como que de fogo, como está dizendo lá. Não, eu entendo. O texto fala a língua repartida como que de fogo. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Hoje em dia, inclusive, o senhor não vê nenhum ser humano falar em língua repartida como que de fogo, né? Eu creio nisso. Agora é o seguinte, a grande comissão para que alguém saia pregando o evangelho, os sinais acompanhariam na viagem missionária, nas pregações, seriam então de línguas misteriosas. Eu não vejo isso dentro da narrativa do contexto de Marcos capítulo 16. Por quê? Todos vão falar em línguas? Não vão falar em línguas. Nem todos vão falar em línguas. A grande comissão é para todos. Mas como é que Jesus... não estava todos, estava só os discípulos. Exato. E os discípulos nós temos depois... Porque nós estamos falando de um pressuposto aí. Porque se ali estão os discípulos, o cumprimento... Ou ele está descrevendo a narrativa de Atos capítulo 2, ou isso vai acontecer depois, na questão de data. Sim. Essa é a questão. Porque se nós olharmos para Marcos capítulo 16, com ide, pregai o evangelho para todo mundo, e vocês vão expulsar demônio e vão falar em língua em mistérios, para que seja como sinal... Atos capítulo 2 fica claro para mim que são idiomas. Fica claro não só para mim, quanto para outras autoridades da teologia reformada e grandes exegetas. Concordam que Atos capítulo 2 são idiomas. Mas, pastor, até quando o Paulo menciona essa questão do texto, realmente fica difícil a gente colocar essa questão da pontualidade. A Marcos está... falando o que ele viu lá. Exato. Mas quem vai garantir isso? Quem vai garantir isso? Exato. Quem vai garantir isso? Que ele está descrevendo os acontecimentos... É difícil ele estar descrevendo. Muito provavelmente ele tá narrando a fala do mestre, né? É um pressuposto. E nós não podemos montar doutrina em pressuposto. É um pressuposto. Quem vai garantir isso? Tanto que nós falamos da discussão de Marcos capítulo 16, já da problemática que tem. A construção de Marcos 16 é depois de Atos. Ele está escrevendo aquilo para terminar a narrativa pós-ressurreição, ou seja, é um pressuposto. Então, para mim, não entendo que ali são línguas, embora eu defenda 1 Coríntios capítulo 14, da diferença das línguas ali com Atos 2 e Marcos 16, eu defendo. Mas eu não defendo que Marcos capítulo 16 são línguas espirituais. Mas em cima de um pressuposto também. Não, em cima da própria narrativa expositiva. Está lá. Ide, pregai o evangelho a toda criatura, falando uma língua não existente. Qual é o sentido disso na pregação do evangelho? Boa. Vamos lá, Paulo. Nós vamos ter que chamar um intervalo, mas 4 minutinhos aí, antes do break. Beleza. Não, então, na verdade, assim, eu acho legal que a gente deveria, então, passar por uma nova análise na estruturação do Evangelho de Marcos. Mas, assim, eu vou dar continuidade aqui muito chateado de que o texto não foi preservado, de que o texto ele não foi explorado da maneira que ele merecia. Era comum, dentro do Segundo Testamento, como ele sendo uma estrutura de que o nome, uma pessoa tinha 2 nomes. Então, você tem, pode ser um nome herdado, e normalmente dentro do judaísmo, você tinha o nome de nascimento e depois você, no dia do seu bar mitzvah, você receberia um nome adulto. Então, ficaria, vou dar um exemplo aqui, não é esse o caso, mas Jesus Cristo, não é? Então, Jesus Cristo, ou Yeshua HaMashiach, né? E os discípulos de Jesus também tinham alguns discípulos de Jesus que tinham 2 nomes.
E um dos discípulos de Jesus, que tinha 2 nomes, é João também chamado Marcos. Então, como o senhor estava falando de algo, o que dá autoridade? O que dá autoridade é o texto. A gente não pode buscar autoridade em lugar nenhum se não for no texto. As referências, na verdade, é um apoio para que você cite pessoas que concordam de fato com o que você fala. Mas esse João, que também chamado Marcos, ele trabalha com Jesus ali, ele está fazendo uma narrativa. Se a gente abraçar isso que o senhor falou, quem autoriza é o texto. Então, se eu desconsiderar o que ele está falando de novo, ali, eu tenho que invalidar o texto inteiro e concordar com os críticos textuais da teologia liberal em dizer que o final de Marcos capítulo 16 não é válido. Aliás, de que o Novo Testamento pode ser, então, algo chamado de coxa de retalhos, e eu vou discordar totalmente disso. E eu queria também levantar um ponto aqui interessante, é que, assim, quando a gente fala de autoridade e o senhor questiona algo, que é muito complicado questionar isso, mas qual o propósito? Se fosse tão fácil a gente falar o propósito de tudo, todo mundo era crente. Porque todo mundo ia abraçar a causa do evangelho. O pessoal fica falando, mas servir a Deus é simples. Não é simples não, irmão. Vai estudar grego, vai estudar hebraico, vai para a igreja todo dia, vai jejuar todo dia, vai orar todo dia, vai deixar de pecar. Não é fácil servir a Deus. E eu falo por mim. Você acha fácil, Zeca, servir a Deus? O senhor acha fácil, pastor? Então fica assim, todo mundo tá vendendo por aí um evangelho baratinho, e o evangelho não é barato, não é caro, porque o preço que foi pago foi muito alto. E aí eu tô dizendo o seguinte, não é porque eu acho difícil, que não tá na minha compreensão humana, então, eu tenho que descartar. Não, na verdade eu tenho dito isso, tem um vídeo no meu Instagram que eu falo assim, quanto mais difícil, quanto mais complicado é o caminho da verdade. Então é aí que a gente precisa trilhar o caminho. Desculpa, Paulo, só porque a gente precisa chamar o intervalo, mas eu quero dar 2 minutinhos para o pastor Enel fazer os comentários aí finais desse bloco aqui. Por favor, pastor. Tranquilo. O fato de eu não acreditar que Marcos capítulo 16 ali são línguas espirituais não me impede de acreditar em 1 Coríntios capítulo 14, que eu acredito que ali são línguas espirituais. A minha defesa é que isso não tem em Marcos capítulo 16 e nem em Atos capítulo 2. O texto não é absoluto. Se fosse absoluto, nós temos uma divisão entre grandes teólogos que até hoje batem em cima desse texto e não tem consenso. Se fosse absoluto, só tranquilo, na morfologia das palavras, na síntese e tudo, estava definido, porque o que o dicionário define está definido, mas não é. Tanto que muitos teólogos divergem do pastor também sobre Marcos 16, Atos Apóstolos capítulo 2, mas eu acredito que em 1 Coríntios capítulo 14, ali sim, poderíamos falar de línguas espirituais. Esse é o meu posicionamento. Preciso chamar o intervalo. No próximo bloco, apesar de ser mais curtinho, ainda vai dar tempo aqui de oferecer para você que nos acompanhou aí uma aplicação. Poxa, e agora? O que isso tem que transformar a sua caminhada aí? Línguas espirituais, línguas naturais, o que isso tem que servir para você de maneira prática? Fica ligadinho que nós vamos fazer isso no próximo bloco. Antes, coloca aí, por favor, o telefone da Grade, Academia Teológica da Graça de Deus, uma instituição parceira aqui do Vejam Só, que nós indicamos também para você que quer estudar teologia, que quer se aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas e se capacitar para o trabalho do reino. Código 11 3115 0819. Código 11 3115 0819. Anota o telefone. Esse número também é o WhatsApp, tá bom? Então, amanhã, horário comercial, você entra em contato com o pessoal da Grade para tirar todas as suas dúvidas e eu tenho certeza que você vai conseguir se encaixar em algum formato e modelo que eles oferecem. Além disso, vou deixar aí todas as informações da HIT para você. Gosta da emissora, da programação, dos programas, dos temas aqui que nós abordamos, dos assuntos. Chega por lá que tem muita informação. Não só dos programas, mas, obviamente, dos bastidores também, que eu sei que todo mundo curte acompanhar, tá bom? Intervalo rápido, o Vejam Só vai, mas na sequência nós já estaremos de volta.
Muito bom, já estamos de volta com o Vejam Só, intervalo rapidinho na nossa conversa, e o tema de hoje é como entender corretamente ali a promessa, né, de Marcos 16, 17 do falarão novas línguas. Tivemos um primeiro bloco super produtivo, cheio de conhecimento, para você que curte o estudo dos originais das Escrituras Sagradas. Foi um prato cheio, tá bom? Agora, nesse bloco, os meus convidados, o pastor Paulo Henrique e o pastor Aniel Cruz, vão oferecer para você uma aplicação do tema, tá bom? O que isso precisa aí transformar a sua caminhada. Mas antes disso, deixa eu dar aquela moral para você que nos assiste, nos acompanha, gosta do Vejam Só e participa do programa mandando a sua foto. Você pode escolher qual rede social você quer mandar. Pode ser no Facebook ou no Instagram. É só você procurar lá pro programa Vejam Só. Aí você vai direto nas mensagens e lá encaminha a sua foto, tá bom? Pode ser uma selfie aí acompanhando o programa, bem simples, tá? Não precisa de muita produção, não. Manda lá junto com a foto seu nome completo, a cidade e estado. Todo mundo que aparecer aqui no Vejam Só, nós vão concorrer, obviamente, a um presente do programa, tá bom? Um mimo do programa, um agrado para você, tá certo? Vamos colocar aí na tela, então, as fotos que nós separamos para a edição de hoje. E a primeira delas vem lá de Maceió, capital do belíssimo estado do Alagoas. Quem aparece aí para você é o José Carlos. Aí, ó, fez o que eu falei, ó, fez a selfie e mandou lá. Faz igual o José Carlos, meu irmão. Manda aí a sua foto. Obrigado, José, pelo carinho. Obrigado pela audiência. Todo abraço ao pessoal aí de Maceió. Terra maravilhosa, belíssima, belíssima. E que o meu abraço para a galera aí também, tá bom? Do Nordeste brasileiro. Próxima foto vem aqui de São Paulo, capital. E quem aparece aí para você é o Edson e o João Arthur. É o filho do Edson. Obrigado aí, ó. Os dois sorridentes. Rapaz, o João é a cara do Edson, olha lá. É um sorrisinho. Boa. Boa, João. Grande abraço, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Acompanhando aí o Vejam Só também, a nossa oração. Que o programa seja bênção, tá bom? Para encerrar, nós vamos mostrar uma foto que vem aqui da Grande São Paulo, da cidade de Santo André, região do ABC. E quem aparece aí para você é o Adalício. Tá aí o Adalício, nosso telespectador, também acompanhando o Vejam Só. Adalício, meu irmão, obrigado, viu, pelo carinho, pela audiência. Um grande abraço a toda a galera de Santo André e do ABC, que acompanham demais o Vejam Só. É a região mais evangelizada do Brasil. A maior quantidade de igreja por metro quadrado é lá na região do ABC. Obrigado, meus irmãos. Todo mundo que mandar a foto vai concorrer a este presentaço aí, ó. Uma caneca do Vejam Só que tá belíssima. Nós vamos mandar aí na sua casa, tá bom? É um agradecimento do programa pelo seu carinho. Pra você poder tomar seu café, seu chá, suco, fica aí à vontade aí, tá bom? Nós vamos mandar aí pra você. O sorteio vai ser agora no mês de março. Tá? Então, no último dia do mês, a gente avisa e dá o nome aqui do vencedor, tá bom? Meus irmãos, 3 minutinhos para cada, se quiser fazer alguma consideração final, mas principalmente para focar em uma aplicação para o nosso telespectador. Pastor Aniel, vou começar esse bloco com o irmão, tá bom? 3 minutinhos, por favor. Bom, você, meu querido amigo telespectador, eu tenho certeza que foi abençoado pela presença do pastor aqui, dos esclarecimentos também aqui da nossa pequena contribuição, mas quero falar para você, pentecostal, que acredita nos dons, que não considerar Marcos capítulo 16 ali, línguas espirituais, nem Atos 2, isso não dá direito ao cessacionismo. Os dons continuam, eu acredito nos dons. O pentecostalismo tem bases bíblicas a partir de outros textos. E eu gostaria que você continuasse acreditando nos dons, porque nós não temos uma base bíblica no Novo Testamento que os dons iriam cessar pós-fechamento do cânon. Então, Marcos capítulo 16 não vai interferir, em hipótese nenhuma, na sua crença, naquilo que você acredita aí já na igreja, na sua oração, dentro daquilo que Paulo já fala em 1 Coríntios capítulo 14. Recomendo leitura de 1 Coríntios capítulo 14, porque ali sim nós poderíamos entrar num debate de fato sobre línguas espirituais. Ali sim nós poderíamos falar sobre o assunto. Lembrando que não são línguas de anjos. É outra coisa que eu quero deixar bem claro. Não temos autoridade bíblica nenhuma para falar que essas línguas espirituais são línguas angelicais. Com isso eu fecho a minha participação agradecendo ao Zeca, agradecendo ao amigo pastor que conheci aqui. Obrigado por todos. Uma honra muito grande estar com vocês aqui, deixando aqui a nossa pequena contribuição. Um abraço a todos do ITEP Mogi Guaçu, Assembleia de Deus, Ministério da Palavra Logos, a todos vocês. Obrigado, pastor. A gente que agradece demais o carinho do irmão, a atenção com o programa.
Deus continue abençoando sua vida, o ministério também, o instituto. Nós vamos, inclusive, deixar os contatos tudo direitinho para você lá no nosso perfil do Instagram, tá bom? No @programa Vejam Só. Chega por lá que tá tudo anotado. De novo, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Deus continue abençoando. Paulo, 3 minutos, pastor, por favor. É isso aí. Você que acompanhou esse programa, você que teve oportunidade de fazer as devidas análises, as devidas construções, você que é pentecostal ou não, você que é cristão, entenda que tudo que é doutrinário no Novo Testamento começa com os ensinamentos de Jesus. Então, ser cristão e este cristianismo pautado no Evangelho, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê, ele é acompanhado de sinais. E estes sinais seguirão todo aquele que crê. A Bíblia também vai dizer que aquele que se aproxima de Deus é de fundamental importância que acredite que ele exista. Às vezes você não se aproxima de Deus porque você não consegue acreditar. Então, se você acreditar, o milagre vai acontecer, coisas sobrenaturais virão sobre a sua vida. E é o que a gente vê no dia a dia da igreja. Testemunho e mais testemunho. É o que a gente vê aqui na HIT, né, com o missionário contando testemunho, as pessoas contando os testemunhos que Deus tem feito milagre, e isso está enraizado na igreja mundial, não só a igreja brasileira. A prática, busque os dons espirituais, porque Jesus distribui o Espírito Santo sem limitação. Busque o falar em línguas e ore também para que você possa interpretar essas línguas, porque a língua estranha, ela é um sinal para o descrente, para revelar o coração do descrente. Se você ler 1 Coríntios capítulo 14 e não ficar mais crente e confiante na palavra de língua estranha, tá ruim para você. Quem ora em línguas, ore também para que possa interpretá-la. Qual é o propósito disso? Revelar o coração de quem não acredita a estar mais próximo de Deus. Para mim é um prazer estar aqui, Zeca. Todas as vezes eu venho de coração aberto, coração rasgado, porque falar da palavra de Deus no maior programa de televisão de todos os tempos que fala sobre a palavra é um prazer para mim. Muito obrigado, o senhor. Peço perdão por algum tipo de desavença, mas esse é o Vejam Só. As ideias são diferentes, mas nós estamos aqui por uma única causa, e esta causa, o Evangelho de Cristo. Deus abençoe. Obrigado, Paulo, pelo carinho. Deus abençoe e continue derramando graça na sua vida, muito conhecimento, sempre muito bacana aprender contigo. Aliás, nosso estagiário aqui vai começar a fazer os cursos lá, que ele quer debater comigo. Pentecostal Deus. Ele, né? Mas como ele tá começando ainda, eu dou uma atropelada, né? Eu ainda vou nadando de braçada. Ô Zé, vou dar o nome dele pra você não deixar ele se matricular lá, ô Zé, e não te cortando, se prepara, você vai dar uma pincelada, lá no nosso Seminário Batista Livre, hein? A gente vai contar com você no quadro de professores lá, rapaz, hein? Não me dá essa bênção, não. Vai ser uma honra ter você conosco lá, bom lá. Se prepara aí, sei que você já tá pronto, mas chegar lá com essa barba bonita vai tomar até, meu Deus, varão. Escuta isso não, pastor Gemer. Esse Paulo é bom demais. Gente, obrigado, meu irmão, pelo carinho. Eu que agradeço. Leva o nosso abraço a toda a galera do Seminário Batista Livre, pastor Jamierso, pastor Robson também, pastor Gabriel, e toda a galera que dá aula lá. Gente muito boa um local abençoado para você poder aprender também, tá bom? Os contatos do Paulo estão à sua disposição lá no nosso perfil do Instagram. Chega por lá que tá tudo certinho para você, tá bom? Põe na tela aí o resultado da nossa enquete pra gente encerrar o programa antes que a gente estoure o tempo. As novas línguas relatadas em Marcos 16 são 37% responderam que são línguas naturais, 63% línguas espirituais. Então, 63% concordando aqui com o pastor Paulo, 37% concordando com o pastor Aniel. Tá bom? Obrigado a todo mundo que votou, que participou. Inclusive, alguns comentários que nós separamos de alguns amigos que, inclusive, frequentam e passam aqui pelo Vejam Só também. Rapaziada, desculpa, não consegui dar o nome de todo mundo aqui, porque o debate foi ganhando corpo e a gente ficou sem tempo, mas fica aqui registrado o meu agradecimento. Forte abraço, Deus abençoe a sua vida. Amanhã, se Deus permitir, nós estaremos de volta com mais uma edição do programa Vejam Só. Até lá!